Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer um vídeo aqui para explicar a introdução do tema 2 do caderno do aluno segunda série do ensino médio, tá? É o tema que fala da periodicidade, o modelo da circunferência trigonométrica. E nessa introdução a gente determina o seno e cosseno dos ângulos notáveis. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos, um para cada ângulo, 30, um pro de 45, um de 60 graus. Então no primeiro ângulo notável, tá? O exercício fala o seguinte: antes de iniciarmos o conteúdo dessa sessão, será importante retomar os valores do seno e do cosseno de ângulos chamados de ângulos notáveis. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para cada item a seguir, calcule o valor de x em função de m. Sugestão: utilize o teorema de Pitágoras. Em seguida, utilizando os valores encontrados, calcule seno e cosseno dos ângulos notáveis. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho um quadrado, tá? E uma diagonal representada pela letra X, e os catetos, ou os lados do quadrado, representado por M. Eu tenho aqui num canto um ângulo destacado aqui de 45 graus e o ângulo reto de 90 graus, tá? Primeira informação importante que eu vou passar para vocês, que esse triângulo laranja é um triângulo do tipo, vou colocar aqui, retângulo, né? Tem um de seus lados igual a 90 graus. E além de retângulo, ele é isósceles também, né? Informação importante, isósceles. O que é o triângulo isósceles? Quando eu tenho dois lados iguais aqui, ó. Beleza? E se eu tenho dois lados iguais, os ângulos aqui também vão ser congruentes, tá? Beleza? Então, eu tenho um triângulo retângulo, o exercício já indica aqui, para utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é aquele que eu tenho a hipotenusa elevada ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? Então, nesse caso aqui, um cateto é representado pela letra M, o outro cateto pela letra M, e o X aqui representa a hipotenusa. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas letras e vou trocar aqui no teorema de Pitágoras. Tá? Então, o h ao quadrado vai passar a ser x ao quadrado. O c ao quadrado vai passar a ser m ao quadrado. Tá? Então, vai ficar m ao quadrado mais m ao quadrado. Feito isso, agora eu vou fazer as operações que competem. Tá? O x eu vou copiar, não vou usar, então copio na linha de baixo. M ao quadrado mais m ao quadrado vai ser 2m ao quadrado. Beleza? Agora o que eu vou fazer? O x ao quadrado, vou copiar somente o x na linha de baixo. X vai ser igual a 2m ao quadrado. Beleza? E o quadrado do x aqui, do x ao quadrado, ele vira raiz quadrada do outro lado da equação, tá? Porque x ao quadrado é igual a x vezes x, né? E a operação inversa da potenciação vai ser a radiciação. Então ficou assim, x igual raiz quadrada de 2 vezes m ao quadrado. Nesse caso, então, o x, eu não vou utilizar números decimais, tá? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Tá? Raiz quadrada de m ao quadrado é m, então vou colocar aqui do lado. Raiz quadrada de m ao quadrado é igual a m. Por quê? M vezes m é igual a m ao quadrado. Tá? Então vai ficar dessa forma. M vezes raiz quadrada de 2. O que é esse m vezes raiz quadrada de 2? É o valor da hipotenusa. Beleza? Então determinei aqui que o valor da hipotenusa, que é dado por x, corresponde a m vezes raiz quadrada de 2. O que o exercício ele pede para a gente fazer? Para a gente determinar o valor de x em função do m. Tá? Que m aqui no caso representa o lado do quadrado. Certo? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o seno e o cosseno. Vou colocar aqui o seno e vou colocar mais para frente aqui o cosseno. Beleza? Então, como é que vai ficar o seno e o cosseno? Deixa eu apagar aqui um pouquinho das informações. Então, para eu calcular o seno e o cosseno, que são as razões trigonométricas, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o meu ângulo em destaque aqui, deixa eu
colocar de amarelo. Meu ângulo em destaque aqui é o de 45 graus, tá bom? Então eu vou ter que destacar nos catetos quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente, tá bom? Então uma dica, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, o ângulo está nesse vértice do triângulo. Então eu vou prolongar esse vértice, eu vou ligar esse vértice com os outros vértices do triângulo, tá? Então, primeiro o vértice ali embaixo, e depois vou ligar o vértice do ângulo de 45 graus no outro vértice lá em cima. Beleza? Então, quando eu ligo o vértice do ângulo de 45 graus, que eu vou chamar de vértice A, o que acontece? Ele vai formar o ângulo de 45 graus. Quando eu ligo o vértice A ao vértice B e ao vértice C, eu formo aqui o ângulo de 45 graus, tá bom? Ou seja, os lados do triângulo. Um desses lados vai ser a hipotenusa. Tá aqui a hipotenusa. O outro desses lados vai ser o cateto adjacente. Tá? Adjacente é estar ao lado. Ou seja, é o lado do triângulo que está ao lado do ângulo. Beleza? Então, se eu tenho aqui a hipotenusa, cateto adjacente, o que sobrou vai ser o cateto oposto. Tá? O cateto oposto é aquele que fica à frente ao ângulo. Beleza? Então, nesse caso, a gente está calculando o seno do ângulo de 45 graus e o cosseno do ângulo de 45 graus. Tá bom? O seno e o cosseno do ângulo de 45 graus a gente vai calcular da seguinte forma. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Beleza? Então, segundo a minha figura aqui, o cateto oposto é representado pela letra M. E o cateto adjacente, a hipotenusa, representado pela letra x, que eu descobri aqui que a letra x corresponde a m vezes raiz quadrada de 2. Então, no lugar do x, eu já vou colocar direto aqui m vezes raiz quadrada de 2. Beleza? Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu tenho aqui m dividido por m. Quanto que é m dividido por m? Vamos simplificar aqui. 1 dividido por 1 é 1. Ó. 2 dividido por 2 é 1. R$3 dividido para 3 pessoas é R$1 para cada. R$4 dividido para 4 pessoas é R$1 para cada. Ou seja, se eu tenho M reais dividido para M pessoas, eu vou ter R$1 para cada. Então, essa etapa da conta aqui, ó, M dividido por M, vai ser igual a 1. Tá bom? Então, eu vou trocar esse M dividido por M por 1. E embaixo vai ficar só o raiz quadrada de 2. Bem, conforme o raiz quadrada de 2 é um número irracional e a gente não consegue aqui, né, nesse momento, sem auxílio da calculadora, determinar qual que é a raiz quadrada de 2, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação lá da radiciação, né? Então, quando eu tenho raiz quadrada no denominador da fração, eu vou multiplicar essa fração por raiz quadrada de 2, que é o denominador aqui, né, sobre raiz quadrada de 2. Porque eu mostrei para vocês aqui que um número dividido por ele mesmo é 1. E qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Tá? Então não vai afetar no resultado da minha divisão aqui, né? Da minha fração. Então fica assim, ó, 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada de 4. Tá bom? Deixa eu apagar aqui o cosseno. E como é que vai ficar? Ó, raiz quadrada de 2 eu vou manter na raiz quadrada. Tá? Vai ficar raiz quadrada de 2. E embaixo, raiz quadrada de 4 é raiz quadrada de 2. Beleza? Então, eu determinei aqui que o seno de 45 graus corresponde a raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você quiser na forma decimal, o que você faz? Você joga na calculadora qual que é a raiz quadrada de 2, que vai dar 1,41, tá? 3 pontinhos indica aqui que é uma dízima periódica, indica que vai continuar aqui, dividido por 2. Tá? E 1,41 dividido por 2 vai ver que é 0,707. Beleza? Então, aqui eu não vou ter mais espaço. Vou parar aqui. Você vai fazer essa mesma conta com o cosseno de 45 graus, tá bom?
Mas fazendo essa conta com cosseno de 45 graus, você vai certificar que cosseno de 45 graus vai dar o mesmo resultado do seno de 45 graus. Beleza? Nesse caso aqui, o cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus, que eu estou aplicando aqui em cima de um triângulo isósceles, beleza? E o cateto oposto é igual ao cateto adjacente. Mas ele não vai ser igual, por exemplo, se fosse seno de 30 graus e cosseno de 30 graus. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Qual que é a minha sugestão? Aqui é tudo muito abstrato. A gente tem m, tem x, tem raiz quadrada, né? Então, vamos partir para um exemplo prático aqui, substituindo as letras m por 10. E a hipotenusa do meu triângulo aqui eu vou continuar representando por h. Tá? Então, eu vou pegar o teorema de Pitágoras, h ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vou substituir os valores do triângulo lá na minha equação. Então, vai ficar assim, ó. Hipotenusa é h ao quadrado. Os catetos, um cateto aqui é 10 e o outro cateto aqui também é 10. Então, vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Certo? H ao quadrado vai ficar a mesma coisa aqui. 10 ao quadrado é 100, mais 10 ao quadrado também é 100. Então, ficou 100 mais 100. O h ao quadrado eu não vou usar, vou copiar e vou somar aqui. Ó. 100 mais 100 equivale a 200. E, por fim, o expoente 2 aqui vai virar raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 200. Então, aqui a gente pode jogar na calculadora direto, qual que é a raiz quadrada de 200. Eu posso fatorar esse 200 aqui para ver quanto que vai dar. Nesse momento, vou deixar do jeito que está. Beleza? Depois que a gente determinou aqui qual que é o valor da hipotenusa, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o seno de 45 e o cosseno de 45. Tá bom? Então, lembrando que o cosseno aqui, o seno, vou começar pelo seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? A hipotenusa eu já sei que é a diagonal do triângulo. Quem que é o cateto oposto? O ângulo está aqui, ó, de azulzinho. Outra forma de saber, eu vou fazer um vértice aqui do ângulo e vou fazer uma linha apontando para quem é o cateto oposto. Tá? Então, o ângulo está olhando para o cateto oposto e o que sobrar é o cateto adjacente. Nesse caso, conforme eu tenho um ângulo de 45 graus, o cateto oposto vai ser igual ao cateto adjacente. Tá bom? Então, vamos lá no seno aqui. O cateto oposto vale 10 e o cateto adjacente vai valer 200. Certo? Então, vamos fatorar aqui a raiz quadrada de 200. Como é que fatora? Vou pegar aqui o 200, vou dividir por 2, vai dar 100. Divido por 2, vou dividindo até chegar no 1, né? 100 dividido por 2 é o 50. 50 dividido por 2 é o 25. 25 não dá para dividir por 2, não dá por 3, não dá por 4, dá para dividir por 5. Tá bom? 25 dividido por 5 dá 5. Resultado da divisão coloco embaixo, né? E vou dividindo de novo, até chegar no 1. Ó. 5 dividido por 5 é 1. Conforme a minha raiz aqui ela é quadrada, o índice dela é 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o resultado que deu aqui na fatoração, né, que são os números primos, e eu vou juntar em parzinho, tá? Porque o índice da raiz é 2. Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado. E eu tenho aqui o 5 ao quadrado. Vou colocar um pontinho de multiplicação, né? 5 ao quadrado. Se eu multiplicar todos esses números aqui, o resultado tem que dar 200, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 aqui é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É isso aí. 8 vezes... Oh, meu Jesus amado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 aqui vai dar 40. 40 vezes 5, 200. Então, viajei agora. Mas tá certo, né? Então, eu coloquei aqui os números juntando em parzinho. Notem que esse 2 aqui, ele não tem par. Então, eu vou colocar no final aqui. Aí, vou escrever assim, ó. Todo esse número aqui dentro de uma raiz quadrada. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de
2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2, tá bom? E o índice é 2. O que eu fiz? Eu só reescrevi o 2 de uma forma diferente, beleza? Para que eu fiz isso? Eu escrevi números primos em potência de 2. Quem tiver o expoente 2 vai sair da raiz. Quem não tiver expoente 2 fica dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó, o primeiro 2 sai da raiz, vezes o 5 que também saiu da raiz, vezes raiz quadrada do 2 que ficou dentro da raiz. Beleza? Então ficou assim, ó, 2 vezes 5, 10, vezes raiz quadrada de 2. Certo? Então, a hipotenusa eu posso representar também, a hipotenusa de raiz quadrada de 200, eu posso substituir por 10 vezes a raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, vou continuar aqui. Eu vou apagar aqui para não... por causa do meu espaço, tá? Então, vamos continuar. Eu vi aqui que isso daqui corresponde a 10 raiz quadrada de 2. Então, ficou 10 no numerador sobre... vou trocar a raiz quadrada de 200 por 10 vezes a raiz quadrada de 2. Igual, lembra no slide anterior que eu falei que o número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1? Então, vou trocar aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2. Beleza? E o próximo passo era o quê? Eu multiplicar essa fração em cima e embaixo, né? Multiplicar por uma outra fração de numerador e denominador igual ao numerador da primeira, ou denominador da primeira fração, né? Então, ó, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso daqui vai dar raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu estou vendo aqui que o seno de 45 graus corresponde a 2 raiz quadrada de 2. E no slide anterior eu falei que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu tentei falar o mais rápido possível aqui para o vídeo ficar curto, mas o que eu quis mostrar para vocês? Quando a gente troca aqui, né, os catetos, eu coloco por uma letra, eu estou encontrando uma forma genérica para representar todos os triângulos, triângulos, retângulos isósceles, beleza? Utilizando uma letra, onde a letra aqui vai ser o M e o M vai representar o lado, né? Mas notem que quando eu faço, se eu substituir essa letra por um número, eu tive o mesmo resultado aqui. Beleza? Agora, qual que é a minha sugestão? Você para treinar. Você vai pegar 2 novos triângulos, tá? Todos com um ângulo aqui embaixo de 45 graus. E agora, no lugar de 10, em um você vai colocar o 2 e o outro você vai colocar o 3. E daí você vai treinar, tá bom? Lembrando que o resultado aqui vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas a ideia é treinar, tá? Então isso é uma atividade de fixação, é para o conhecimento fixar na cabecinha de vocês. Beleza? Espero que você tenha entendido aí, tenha ficado claro, que o latido das cachorras não tenha atrapalhado. Mas é isso aí. Aí no vídeo 2 eu faço 45 graus, seno e cosseno, e no vídeo 3 eu faço seno e cosseno de 60 graus. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço!